Um SESI, várias memórias, uma comunidade e uma história para contar. Hoje eu vim contar a história sobre a escola César Lausanne Paulista 388, que fica na Zona Norte. A escola foi fundada em 13 de junho de 1998 e desde então tem passado por transformações estruturais e melhorias. O SES 388 é conhecido por seus projetos e atividades diferenciadas, como interclasses e a robótica. Essas atividades são realizadas há algum tempo pelo nosso SES e já fazem parte de sua identidade. Eu me formei na minha terra, não trabalhei como professora lá, eu só estagiei. E eu vim trabalhar, de fato, na área aqui, mas até isso eu levei alguns anos. E essa primeira escola que eu comecei, eu tive uma experiência, eu não diria que ruim, mas complicada. Então, estava naquele momento questionador da profissão, de quando você está entrando, mas você se pergunta muita coisa. E o SESI, ele vai sempre ter um papel, é um divisor de águas. A minha formação enquanto professora se deu aqui. Isso eu não posso tirar, eu não posso nem... eu não tenho sombra de dúvidas para afirmar, tá? Então, as pessoas que tiveram aqui quando eu entrei, a experiência não só de anos, mas a formação enquanto professora, enquanto aprendizado, enquanto erro e acerto, ela aconteceu no SESI. Hoje eu trabalho em outras duas escolas, hoje eu trabalho em outros mundos diferentes, que vocês sabem que público uma coisa, particular outra. O SESI é o meio termo de tudo isso. E assim, eu literalmente estou em vários espaços diferentes. Mas provavelmente lá fora eu tenha, digamos que o trejeito do que eu aprendi, de como eu fui formada. E eu posso concluir com todas as letras que eu fui formada pelo SESI Lausanne, enquanto profissional, não enquanto estudante, mas enquanto profissional é a minha base enquanto professora, e as pessoas e os profissionais que contribuíram para isso, talvez não, com toda certeza vão ficar para a vida toda. Sem demagogia, falando sério mesmo, eu acho que eu sou uma professora, uma profissional antes do SESI e depois do SESI, porque eu me espelhei muito nos professores que eu tive e eu tinha a ideia de uma educação um pouco conservadora. Por mais que eu seja professora de história, eu tinha uma ideia de que tinha que haver uma distância muito grande entre professor e aluno, aquela coisa de organização, de fileira. E aí, quando eu entrei aqui, eu tive contato com outro modelo de educação. Vocês sentavam em dupla, era uma outra relação de diálogo, tudo. E aí eu fui me desconstruindo e tendo um outro olhar, sabe? Sobre sala de aula, sobre relação com o aluno. Então, é uma experiência que eu carrego em todas as outras escolas que eu trabalho e que eu sinto que funciona. Eu prestei para o SESI, né? Aí eu falei assim, não, sim, tô interessada, lógico. Aí eles falaram, então a gente deixa duas pessoas na expectativa, né? A gente fica esperando a resposta da primeira pessoa, a gente vai respeitar a classificação. Aí eu não recebi telefonema nunca mais. Passou o ano de 2013, falei, bem, então a primeira pessoa aceitou, que no caso era a Carol, não sei se vocês lembram, que era professora de biologia antes daqui. Na verdade, aí era a vaga da professora que tinha pedido transferência daqui, e aí a Carol entrou. Então a Carol estava na minha frente. Aí a Carol assumiu aula de ciências, não assumiu aqui, ela assumiu lá no 69 e assumiu as aulas de biologia do 69 e daqui. Então ela tinha um número grande de aulas, que teria sido essa vaga, né? Aí, em 2014, a professora de ciências daqui pediu remoção, pediu para ir para outra unidade. Aí, em 2014, eu recebi de novo, em janeiro, eu recebi o telefonema. Aí eu falei assim, gente, vai.
já levantaram expectativa, eu passei um ano, vocês me deram resposta, tal. Não, agora lembra na classificação, agora você está em primeiro lugar, então se você falar sim, a vaga é sua. Aí foi assim, aí vim para cá. Aí no caso eram só 16 aulas de ciências. E para mim na época estava ótimo, porque aí eu já estava... Foi uma época que eu também tinha passado no concurso na prefeitura de São Paulo como professora de educação básica, aí eu resolvi assumir várias escolas. Então eu estava aqui, estava na prefeitura, então estava assim manhã, tarde e noite. À noite sempre eu dava aula no EJA, no estado, à tarde na prefeitura, e de manhã eu tinha só 16 aulas aqui. Então eu fui administrando isso por 3 meses, porque depois fui pedindo as contas. Não dou conta de dar aula tanto tempo assim. Você tem alguma lembrança muito marcante da escola, assim, da nossa escola? Em relação a... O passeio, ou uma sala que foi um projeto que você... eu tenho que, assim, eu vou carregar para o resto da minha vida, porque quando eu entrei aqui, eu também comecei a fazer um curso de especialização, comecei a fazer uma pós-graduação na época, que eu nunca tinha feito uma pós-graduação em ensino, né? Sempre fazia de outras coisas dentro da área de biologia, né? Aí, quando eu entrei aqui, eu estava fazendo uma especialização na Federal de São Carlos, em ensino de ciências, que foi um curso maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. Tanto que eu sou outra pessoa agora, sou outra professora, inclusive, né? E aí, como a parte do TCC, né, a parte de finalização do trabalho, era para a gente trabalhar com metodologia, com poder desenvolver na escola, né? E eu fiz um trabalho em 2014 aqui, que até hoje eu colho os frutos desse trabalho. Porque aí foi um trabalho, os alunos, a sequência que foi desenvolvida, eu divulguei em um evento científico de educação. Ele agora virou um artigo científico dentro da educação, a professora investiu porque os resultados foram muito bons. Isso acabou abrindo porta para... Aí eu fiz contato com uma professora na USP por causa desse trabalho, e aí nisso eu acabei prestando um processo seletivo na USP, e aí passei para mestrado, e aí comecei a investir numa vida acadêmica. Então, assim, é uma memória que assim, foi um divisor de águas da minha vida mesmo. Se eu tivesse em outra escola, também teria feito a mesma atividade, mas foi aqui que eu escolhi fazer, porque eu sabia que a turma, assim como conheço vocês, né, uma turma que tem adesão, quando gosta de fazer atividade, faz de uma forma muito se desdobra para fazer, né? Então eu falei assim, putz, vou fazer com... Tinha várias turmas, né? Aí na época tinha um 7º ano. Para mim, sem dúvida, essa escola vai ficar marcada para sempre, não tem como. E você sabia que a escola pode deixar definitivamente a partir do ano que vem? Sim, na verdade, esse é um discurso que vem de longo tempo, né? Essa, não vou dizer ameaça, mas essa possibilidade de um tempo para cá ele veio com mais força. Me entristece bastante, né? Porque, querendo ou não, é uma escola que tem a sua referência aqui na região. E é como eu sempre, várias vezes já falei para vários alunos, muitos que se transferiram, até o que falavam que queriam se transferir para o Leopoldina por conta da estrutura e tal. E o que eu sempre falei é que o que a gente perdia em estrutura, a gente recuperava em relacionamento humano. Porque aqui, querendo ou não, todos se conhecem, todos, mesmo que não seja próximo, a gente sabe quem é quem. Eu acho que numa escola grande, de alguma forma, isso acaba se perdendo. Nós aqui do Lausanne, nós somos de uma unidade externa. Então, por isso, se tem essa preocupação em não conseguir oferecer para vocês o que é oferecido em outras unidades, em relação a recursos, espaços físicos, não recursos tecnológicos, isso a gente tem também, mas em relação ao espaço físico. E então, a gente vem num processo de descontinuidade. Então, eu entendo que as lembranças não vão se perder, porque isso vai acontecer aos poucos. E nós temos a nossa história, a história do SESI Lausanne,
não vai acabar, não vai sumir de nada. A gente vai num processo de descontinuidade e quando uma outra unidade estiver pronta para receber nossos estudantes, né, que são vocês, na verdade vocês vão estar se formando, mas que é o pessoal que está aí a gente vai para uma outra estrutura. Mas a história não, de jeito nenhum. O SESI Lausanne tem muitos anos, tem uma grande história aí, que não se acaba não, de jeito nenhum. Eu tenho receio, tá? É um receio real, e de que se percam. Às vezes bate aquela pequena esperança que seja só mais uma história, só mais um medo, de que não feche, independente se nós profissionais, vocês alunos, ficamos ou saímos, mas que o espaço continue, que seja esse espaço de formação. Mas pensando numa possível hipótese de fechamento, provavelmente, se não fizermos um projeto ou alguma coisa do tipo, serão memórias que ficarão para a gente. Vocês enquanto turma, a gente enquanto professor, equipe, sabe? São memórias nossas, mas que se perderão, de certa forma, a não ser internamente em cada um de nós. Exatamente. Aquela escola foi crescendo junto com a gente, né? Eu fiquei lá, quando eu saí, 22 anos que eu fiquei lá no SESI, lá no Lausanne. E eu entrei solteira naquele SESI. Lá eu namorei, fiquei noiva, casei e tive os meus 3 filhos. Eu vivi a minha vida lá, né? Então, assim, é um espaço que eu tenho muito forte no meu coração, sabe? Parece a minha casa. Quando eu vou lá, parece que eu me sinto em casa. E a gente foi acompanhando a evolução, né? E eu sei que mesmo antes de eu entrar, o meu marido estudou lá. O meu cunhado também. E ele tem algumas fotos, inclusive, de lá, que era muito mais diferente de quando eu entrei, que não tinha a quadra, gente, era na rua. Era um barranco. Não tinha nem muro, né? Não tinha muro, então aquela terra saía assim na calçada, você não sabia o que era a rua, o que era escola, o que era a quadra, e era assim uma quadra que todo mundo amava, né? E a escola só tinha aquela parte de cima, sabe onde tem as salas? Então você tinha que subir, não tinha escada para subir, você subia no barranco para você ir para as salas de aula. Era assim, muito, muito antigo mesmo. Nós tivemos aquele pátio que não tinha, não era nada ali, era um cimento, não tinha cobertura, e a gente tinha que cantar o hino naquele sol, era terrível, porque nós entrávamos 1h, né, o Fundium sempre entrou da 1 às 5, né, e a gente tinha que cantar o hino 1h da tarde naquele sol, as crianças debaixo do sol, era uma coisa assim horrível. E aí fizeram a cobertura, nossa, aquilo foi maravilhoso. Aí ficou tudo fresco, a gente podia brincar com as crianças lá no pátio, né? Depois fizeram aquela outra cobertura onde vocês tomam lanche. A gente tomava lanche no chão ali, né? Fizeram mais salas depois, né? Fizeram. Aquelas 2 salas da frente não existia, ali era um portão, e era por onde as pessoas entravam, era pelo portão de cima. E depois eles fecharam, que tem um portão ainda lá atrás, né? Eles fecharam ali aquele muro, que era um portão enorme, onde todo mundo entrava, e eles fecharam um pouquinho mais o portão, fizeram um muro e aumentaram as salas, porque precisava de mais sala, né? E inclusive tinha um EJA à noite, que era o ensino de jovens e adultos,
por muitos anos o EJA também esteve lá, então precisavam aumentar as salas. Onde é a sala de informática, era a oficina de... como que se chamava antigamente? A gente falava que era... Faziam cursos, né? Lá. Isso, era uma oficina, a gente chamava de oficina. As professoras ensinavam as crianças a mexer com madeira, aprendiam a fazer crochê, aprendiam a costurar, aprendiam a fazer panos de prato. Olha, foi uma época muito, muito gostosa. E então o que fazia ali se vendia. Então abria para o público, Nossa. o público ia lá e comprava os banquinhos. E quantos banquinhos eu comprei? Cadeirinha de madeira, sabe assim? Suporte de madeira para colocar bebida, bandejas. Olha, tinha uma infinidade de coisas e os alunos que faziam. E aí aquele dinheiro era revertido para a PM, que na época a PM era para quê? Para melhorias da escola, trocar uma lâmpada, arrumar um banheiro, colocar um piso no chão, né, que não tinha. Então era tudo revertido para a escola. Era uma época muito boa, gente. Eu acho que a oficina, era o lugar onde os alunos mais gostavam de estar mesmo, porque ali eles se reinventavam, eles se identificavam. Quantas crianças que não iam bem nas provas, mas na oficina era assim maravilhoso, fazia cada projeto lindo. Então, realmente, aí depois fechou, e aí, por muito tempo, aquela sala ficou como uma sala de leitura, né? Nós íamos lá para fazer leitura, levava alguns livros, mas depois também não deu certo, e aí, por fim, se tornou a sala de informática, né? Que depois começou a era dos computadores. Naquela época não tinha computador, nada, ninguém sabia mexer em nada, né? Era tudo manual mesmo. Carteira de madeira, aquelas verde, lembra? Que tinha umas mesas verde e as cadeiras tudo de madeira, e tinha um tablado. A lousa também, né? Oi? A lousa também, né? A lousa era aquela lousa que tinha buraco na lousa, era verde. E eles tinham que arrumar a lousa, porque era um lugar assim, era um lugar muito precário mesmo na época, porque era um terreno que era da igreja, e o SESI foi construindo aquilo, foi arrumando, né? E eu lembro que tinha um tablado, gente, como se fosse um palco perto da lousa, e você subia nesse tablado para dar aula. Olha só que coisa, como se dissesse, olha, o professor é o que está lá em cima, sabe? E quantas vezes eu tropecei naquele negócio, porque eu não estava acostumada a subir ali em cima para escrever na lousa. Então, até se acostumar. Até acostumar, exatamente. E eu lembro que depois a gente pediu para tirar. Que pena, gente, que a escola realmente vai fechar. Olha, foram anos muito bons lá, viu, que eu vivi, conheci vocês, e o que eu assim, sempre amei o que eu fiz, amo o que eu faço. E lá no Lausanne era muito mais, porque lá foi a minha vida inteira, né? Então foi lá onde eu conheci. Seus filhos também, né, professora? Meus filhos também ficaram lá. Mariene entrou, o Augusto está até hoje lá, né? Vai para o 3º ano, eu espero que não feche ainda, que fique mais um ano para que ele fique igual vocês no 3º, porque ele também está lá desde os 6 anos. Então, assim, é uma coisa assim que é difícil explicar, sabe? Quando você pega amor ao lugar, você cresce com aquele lugar, e você vê as crianças crescendo, saindo, entre outras, e vendo a evolução de vocês, isso que é o mais gostoso, isso que faz a gente se realizar e gostar mais ainda do que a gente faz.
Looking in the mirror and all I see is liquor. Wishing I was somewhere else. Pushing through the bodies, cause I only want your body. I wish I didn't look like hell. And I get confused. Putting labels on things makes them complicated. So don't think, no, just do. When the music gets too loud, it's hard to say it. So can we talk later? Then you can tell me what you want when we ain't faded. Cause right now there's smoke in our lungs after we're naked. When your body said just what it wants. Can we talk, can we talk, can we talk, can we talk? Spending half my night misreading all the signs. See, I thought you wanted someone else. But in the hotel lobby, you tell me that you want me. I wish I didn't look like hell. No, I get confused. Putting labels on things makes them complicated. So don't think, no, just do. When the music gets too loud, it's hard to say it. So can we talk later? Then you can tell me what you want when we ain't faded. Cause right now there's smoke in our lungs after we're naked. When your body said just what it wants. Can we talk, can we talk, can we talk, can we talk? Tudo começou quando a professora de educação física me chamou para fazer parte da abertura do Interclasses. Ela guardou mistério sobre qual tema ia ser. Chegou no dia, ela veio em mim e falou: Eduardo, você vai ser o deus da raiva, o deus do ódio. Eu falei: ah, tá bom, né? Vou lá. Chegou na hora, eu fiquei parecendo a deusa do amor, mano. Porque, tipo, não tava nada igual ao deus da raiva. Eu entrei na escola, isso em maio. E logo em seguida teve a abertura das Olimpíadas que vocês fizeram na escola. E aí eu não tinha aula nesse dia. E aí eu falei, mas eu quero conhecer a escola, né? Eu quero participar do evento, vamos assistir ao evento. E aí o Eduardo veio com aquele traje branco dele, né? Desfilando por toda a escola. E assim, eu filmei tudo aquilo, eu tenho foto de tudo aquilo, entendeu? Inclusive vídeos. E aí eu achei muito massa. E foi interessante porque naquele momento vocês eram estranhos, digamos assim como eu. E aí a gente foi formando esse laço e aí foi ficando mais engraçado ainda aquela lembrança, entendeu? Porque, por exemplo, isso foi logo que eu entrei. Então foi uma lembrança muito gostosa que eu tive logo de cara. Eu acho que a interclasse sempre existiu, na verdade, né? Essa coisa de jogar sala contra sala, né? Sempre existiu e é um movimento importante que está relacionado com, como eu disse, além do desenvolvimento de habilidades relacionadas com a educação física, essa visão de interação, de entender a competição como algo saudável, né? Isso é importante no ambiente escolar. O esporte ele é importante porque quando você perde, você está lidando com frustração, você não tem o que você quer o tempo todo, você precisa aprender a ser um bom vencedor, um bom perdedor, e isso é na vida, né? Então são questões que você está desenvolvendo com o estudante, não só por causa de jogos, né? Então são ações de extrema importância que os professores precisam ter, e os estudantes eles precisam muito desses momentos diferenciados assim. Quando a gente entrou, eu pensei que era algo muito mais, como posso falar, muito mais centrado, muito mais regrado, mas quando você entra, eles têm todo um discurso de você ter uma mente aberta, de você
não pensar linearmente para você fazer o robô, por exemplo, ou fazer outras coisas. Mais que tudo, a robótica é um estilo de vida. Você entra lá, você cria novos laços, você aprende novos valores, você se forma como cidadão. Eu diria que é isso. E vocês se lembram dos técnicos? Sim, lógico, cara. Desde antes da gente entrar, na verdade, né? Que começou com a Marinette, exatamente. Marinette. Só que ela participava antes da gente poder entrar, né? Que começa no 6º ano, né? Os torneios. Daí ela guiava uma outra equipe. Depois teve o Francisco, que foi pela equipe Errar o Cubo, que foi essa experiência que a gente teve, que não foi tão legal assim. E depois pode continuar. Depois do Francisco, a gente teve o Anderson, que foi onde a gente teve esse torneio que a gente foi muito bem, assim. E depois a gente teve o Silas, que é, né, o último que a gente teve, que foi só já no ensino médio, na UBL. Já no ensino médio. Da robótica, que eu fui acho que 2 vezes. Eu gostei, é bastante interessante, né, a participação, né, que eu vi eles, né, desenvolvendo, né, os robôs lá, eu acompanhei, então foi legal, gostei bastante. Lembranças boas eu também tenho, sim. Quer ver? Uma delas, a robótica. A robótica, onde eu fui lá com vocês, foi Jundiaí, se eu não me engano, que vocês participaram lá do torneio de EBR. A Aline estava também, ver vocês lá conseguindo colocar lá o desafio e empenhados, trabalhar em equipe, foi uma experiência muito bacana. Não sei se vocês se lembram, a gente estava no ônibus e aí chegou bem na hora, chegamos em Jundiaí, estacionamos o ônibus, cadê a pecinha que faltava? Que sem aquela pecinha não ia conseguir, era o pessoal da BRO, se eu não me engano. Se não me engano, o pendrive da programação tinha sumido. Exato. E revira aquele ônibus e vai... Aí a gente conseguiu achar tudo. Aí vai todo mundo organizar, foi muito... Foi uma boa lembrança. O que nesses anos todos que aqui no SESI te marca mais, assim, como a unidade de trabalho, as coisas assim? São as atividades extra-classe. Me marca muito, eu falo que não tem igual. Festivais de dança, os torneios interclasse, eu adoro me envolver nessas atividades. Tem algum passeio ou atividade que vocês acharam muito marcante, vocês conseguem contar? Interclasse, sim, com certeza. De algum ano específico? Acho que foi que a gente ganhou, né? Acho que foi no 7º ano, a gente não ganha faz muito tempo. A Citiolândia, que a gente foi. Você foi? Sim, foi no Fundamental 1 também. Eu não lembro que ano foi, mas eu lembro que a gente foi pra Citiolândia e foi bem legal. Você viu como foi o passeio da casa? Então, é tipo assim, vocês já foram pra Citiolândia? Eu acho que não. Porque a comida era boa, mano. A comida era boa. Então, tipo assim, é super legal, sabe? A gente tá como se fosse um parque de diversão e a gente faz, tipo, a gente fez várias atividades, tirolesa e etc. E foi todo mundo assim, sabe? A gente fez um passeio com o Eixo, com a Viviane, e a gente foi num... Onde era isso? Era tipo uma casa de repouso do pessoal de idade, sabe? Dos idosos. E a gente ficou trocando carta com eles. E depois a gente foi lá pra conhecer eles, foi bem legal. E foi pro Eixo, inclusive. Do Eixo, né? Foi muito top. E a gente foi andando daqui até lá. Teve uma professora de matemática. Teve uma professora de matemática que, com o trabalho que ela passou na sala com os alunos, acabou despertando em mim o interesse numa área que eu gosto muito hoje. Legal. E o que você quer fazer?
Depois que eu saí da escola, eu pretendo fazer artes cênicas, teatro, entrar por essa área, e foi isso que ela fez. Há uns anos atrás, ela fez um teatro com a nossa turma, que acabou despertando esse interesse em mim.